A luz moribunda. A aurora da pradaria da nave estelar abandonou a viagem mais rápida que a luz sobre um mundo que não deveria ser marrom. A doutora Helena Vasques pressionou a testa contra a janela de observação, sua respiração embaçando o vidro reforçado. Abaixo, o planeta Velhara se estendia pela janela de observação em tons de ferrugem e âmbar. Da órbita parecia Marte. Seco. Sem vida. Errado. Isso é impossível, sussurrou Jordan Chin, microbiologista de solo da equipe. Ele flutuou ao lado de Helena na gravidade zero, seus olhos escuros arregalados de descrença. Os registros dizem que este lugar era um mundo ajardinado. Oceanos florestais. Campos que se estendiam até o horizonte. Helena não disse nada. Ela revisou os mesmos registros durante a viagem de 6 meses desde a Terra. Imagens capturadas por drones de exploração há 40 anos mostraram Velhara coberta por florestas de folhas violetas e terras cultivadas douradas. O povo velhari foi agricultores durante mais de 10.000 anos, a sua civilização construída não na conquista ou na indústria, mas no cultivo paciente do seu mundo. Agora o filho deles estava morrendo. O capitão Rodrigues nos quer na sala de instruções, disse Maria Santos, agrônoma-chefe da expedição. Ela atravessou o corredor com facilidade e prática, o cabelo prateado preso em um coque apertado. A delegação velhari está pronta para nos receber. A sala de reuniões era pequena e prática, projetada mais para a função do que para o conforto. A capitã Isabela Rodrigues flutuava na cabeceira da mesa, com o rosto castigado pelo tempo sério. Ao redor dela estava o resto da equipe. 12 humanos. 100 soldados. 100 políticos. Apenas agricultores, cientistas e pessoas que entendem de sujeira. O display holográfico foi ativado com um toque suave. Um rosto alienígena se materializou acima da mesa. O representante de velharia era alto e esguio, com uma pele que brilhava como cobre à luz do sol. 4 olhos dispostos em forma de diamante piscaram lentamente. Sua boca, uma fenda vertical, aberta para revelar fileiras de dentes achatados e rangentes. Eu sou a guardiã Thelny, disse o alienígena através do dispositivo de tradução. Sua voz era suave, quase musical. Agradecemos por ter vindo. Embora eu confesse, não entendemos por que você fez isso. Helena se inclinou para a frente. Recebemos o seu sinal de socorro há 3 anos. Sua mensagem dizia que seu mundo estava morrendo. Que suas colheitas estavam falhando. Sim, Thelny respondeu. Os braços secundários do alienígena, menores que o par primário, gesticulavam no que poderia ter sido resignação. Nosso Sol entra em sua fase final. Em 200 dos seus anos, irá expandir-se e consumir inteiramente nosso mundo. Mas não temos 200 anos. Temos talvez 20. Talvez 30. A luz fica fraca. O calor desaparece. Nossas plantas murcham nos campos. Jordan ativou seu tablet, obtendo dados espectrais. Sua estrela está em transição para uma fase de gigante vermelha antes do previsto. O espectro de luz visível mudou. Menos luz azul, mais vermelha e infravermelha. Suas plantas não conseguem mais fotossintetizar com eficiência. Nós sabemos, Thelny disse calmamente. O coletivo Caterine ofereceu-se para realocar o nosso povo. A Federação Axiana propôs plataformas solares artificiais. A Confederação dos Comerciantes sugeriu que abandonássemos totalmente a agricultura e ingressássemos na economia galáctica como trabalhadores ou comerciantes. A capitã Rodrigues cruzou os braços. Mas você recusou. Somos agricultores, capitão. Somos agricultores desde antes de construirmos cidades. Desde antes de tocarmos as estrelas. Deixar nosso solo para abandonar a prática de nossos ancestrais seria perder o que nos torna velhari. Os 4 olhos do alienígena fecharam-se brevemente. Mas também não somos tolos. Não podemos cultivar num mundo que não produz alimentos. Portanto, enfrentamos uma escolha entre a morte e a extinção do nosso modo de vida. Maria recostou-se, um sorriso lento se espalhando por seu rosto envelhecido. E se você não tivesse que escolher?
Os olhos de Thelny se abriram. O que você quer dizer? Os humanos cultivam há 12.000 anos, disse Helena. Cultivamos colheitas e desertos. E tundra congelada. E o solo tão pobre era basicamente areia. Cultivamos na escuridão e na seca. Adaptamos plantas a todos os climas da Terra e a dezenas de mundos colônias. Nós não crescemos repleto de tecnologia sofisticada, acrescentou Jackson Webb, um agricultor de quarta geração de Iowa. Seu sotaque era forte, suas mãos calejadas mesmo depois de meses no espaço. Nós cultivamos com terra. Boa sujeira. E sabemos como tornar a sujeira boa. A postura de Thelny mudou. O alienígena se inclinou para a frente, os braços primários e secundários movendo-se em padrões complexos. A Catherine disse que o nosso solo estava esgotado. Que séculos de agricultura o esgotaram. Os axianos disseram que o problema era a luz. Que somente suas plataformas poderiam nos salvar. Eles estão meio certos, disse Jordan. Seu solo está esgotado. A luz está errada. Mas esses são problemas que os humanos já resolveram antes. Não com máquinas, com biologia, com pacientes, com coisas que têm crescido na Terra há milhões de anos. O alienígena ficou em silêncio por um longo momento. Quando Thelny voltou a falar, o tradutor pareceu lutar com emoção na voz. Você nos ajudaria a cultivar novamente? Num mundo moribundo. Helena sorriu. Era o sorriso de alguém que passou 30 anos fazendo as coisas crescerem em lugares onde não deveriam. Guardiã Thelny, a humanidade tem um ditado. Onde há sujeira, há esperança. Trouxemos muita sujeira conosco. E sementes, acrescentou Maria. Milhares de variedades. Plantas adaptadas a pouca luz. Colheitas frias e saudáveis. Fixadores de nitrogênio e construtores de solo. Cogumelos que podem crescer quase na escuridão total. Vegetais de raiz que prosperam em solos pobres. Também trouxemos sistemas de compostagem, disse Jackson. Equipamento de produção de biochar. Culturas de fungos micorrízicos. Cubra as sementes da colheita. Tudo o que precisamos para reconstruir seu solo do zero. Os 4 olhos de Thelny brilharam com o que poderiam ter sido lágrimas. Outras espécies nos trouxeram navios. Tecnologia. Ofertas de fuga. Você nos traz fertilizante? Trazemos para você a chance de continuar sendo quem você, Helena disse suavemente. Agricultores. Isso é o que somos também. E os agricultores ajudam os agricultores. É o que fazemos. O alienígena levantou-se lentamente, os 4 braços estendidos num gesto de súplica. Quando você pode começar? O capitão Rodrigues verificou sua exibição. Estaremos em órbita de pouso em 6 horas. Nossos porões contam com 40 toneladas de matéria orgânica, bancos de sementes e equipamentos agrícolas. Estaremos prontos quando você estiver. Então, por favor, disse Thelny e pela primeira vez o tradutor captou algo que parecia esperança. Por favor, desça ao nosso mundo. Venha para nossos campos. Mostre-nos como fazer as coisas crescerem novamente na luz do fim. O holograma desapareceu. A sala de instruções ficou em silêncio. Maria foi a primeira a falar. Bem, equipe, vamos salvar uma colheita. Helena olhou pela janela novamente para o mundo marrom abaixo. Em algum lugar lá embaixo, no solo que não era tocado pelos agricultores há muito tempo, algo estava prestes a mudar. A humanidade cruzou as estrelas não com armas ou conquistas, mas com a simples crença teimosa de que qualquer coisa poderia crescer se lhe fossem dadas as condições certas. Ela pressionou a mão contra o vidro. Vamos mostrar-lhes o que os agricultores podem fazer, sussurrou ela. O amanhecer da pradaria começou a descer em direção à Valhara. Nos porões de carga, as sementes esperavam na escuridão. Sementes que se tornariam alimento. Torne-se esperança. Torne-se a prova de que mesmo em um mundo moribundo, a vida pode encontrar um caminho. Contanto que alguém estivesse disposto a sujar as mãos. Abrindo o caminho. A plataforma de pouso era feita de pedra desgastada por 10.000 anos de uso. Helena.
Desceu da rampa do transporte e sentiu o peso de Valhara assentar em seus ossos. A gravidade era mais leve que a da Terra, cerca de 80% do padrão, mas o ar parecia pesado. Repleto de poeira e cheiro de vegetação seca. Ela olhou para o sol baixo no horizonte, uma esfera laranja inchada que lançava longas sombras nos campos áridos. Era meio-dia, horário local. O sol parecia o pôr do sol em casa. A temperatura é de 12 graus Celsius, disse Jordan lendo em seu scanner portátil. A composição atmosférica está dentro da tolerância humana. Os níveis de oxigênio, na verdade, são ligeiramente superiores ao padrão terrestre. Mas a luz... Ele parou balançando a cabeça. Está errado, concluiu Maria. Ela se ajoelhou e pegou um punhado de terra. Ele se desintegrou entre seus dedos como cinza. Olhar nisso. Sem estrutura. Sem agregação. É sujeira morta. Uma delegação de valharia aproximou-se do campo de pouso. O guardião Theo os liderou, flanqueado por outros 6 cujas vestes eram bordadas com símbolos que Helena reconheceu dos briefings culturais. Marcações de clãs agrícolas. Eram líderes agrícolas, as vozes mais respeitadas do seu povo. Bem-vindo a Valhara, disse Theo. O tradutor preso ao peito do alienígena traduziu as palavras em um inglês simples, mas Helena ouviu a exaustão por baixo. Preparamos alojamentos para sua equipe na antiga estação de pesquisa agrícola. Não é usado há muitas temporadas, mas o tornamos habitável. Agradecemos isso, disse o capitão Rodrigues. Mas antes de nos instalarmos, precisamos ver seus campos. Precisamos entender com o que estamos trabalhando. Um dos outros valhari deu um passo à frente. Este era mais velho. É uma pele acobreada mais escura e marcada com padrões intrincados. Eu sou o zelador Serral. Cuidei do Distrito Agrícola Central durante 43 ciclos. Vou mostrar o que resta do nosso trabalho. Eles viajaram em veículos terrestres que zumbiam com motores elétricos, movendo-se pelo que antes era uma cidade de milhões de habitantes. Os edifícios eram belos na sua simplicidade, curvas orgânicas e linhas fluidas que pareciam cultivadas em vez de construídas. Mas eles estavam vazios agora. A maior parte da população retirou-se para habitats subterrâneos onde a temperatura e a luz podiam ser controladas. O campo se estendia além dos limites da cidade. Milhares de acres de restolho marrom e solo descoberto. Aqui e ali, Helena via restos de esqueletos de sistemas de irrigação, com canos rachados e secos. Os silos de armazenamento estavam vazios, com as portas abertas como bocas congeladas em gritos silenciosos. Cultivamos variedades 80 vezes maiores aqui, disse Serral enquanto paravam no limite do que antes era uma área agrícola. Grãos que alimentaram nossos filhos. Legumes que sustentaram nossos mais velhos. Frutas que marcaram nossas festas e comemorações. Agora não cultivamos nada. Importamos nutrientes liofilizados das redes comerciais de Catherine. Isso nos mantém vivos, mas não é comida. Não é comida de verdade. Jackson saiu do veículo e entrou no campo. Ele se ajoelhou, enfiou os dedos profundamente no solo, pegou um punhado e apertou. Nada. A terra caiu por entre seus dedos como areia. Nenhuma matéria orgânica, disse ele. Sem vermes. Sem insetos. Nada vivendo neste solo. Nossos organismos do solo morreram quando chegou o frio, explicou Serral. Quando a luz mudou, tentamos replantar. Usamos fertilizantes, produtos químicos. Nada funcionou. As sementes brotariam, mas não cresceriam. Eles murchariam e ficariam pretos em poucos dias. Maria caminhou em grade pelo campo, parando a cada poucos metros para coletar amostras. Jordan seguiu com o equipamento de teste de solo, realizando análises rápidas. Helena os observou trabalhar com a deficiência prática de pessoas que já haviam feito isso 1000 vezes antes. Após 30 minutos, Maria voltou ao grupo. Sua expressão era sombria, mas não desesperada. O pH do solo está muito alto, disse ela. O perfil nutricional está completamente desequilibrado. O nitrogênio está quase ausente. Ah!
Estrutura do solo desapareceu, o que significa que não há retenção de água, nem espaços de ar, nem espaço para as raízes se desenvolverem adequadamente. E há um acúmulo de sal devido a anos de uso de fertilizantes químicos. Portanto, não há esperança, disse Serral calmamente. Não, Maria respondeu com firmeza. É corrigível. Tudo isso pode ser corrigido. Só levará tempo e trabalho. Os olhos dianteiros de Theo piscaram em rápida sucessão. Quanto tempo? Helena deu um passo à frente. Isso depende do que você precisa. Se você precisar de produção emergencial de alimentos, podemos ter colheitas comestíveis em 90 dias usando nossas variedades de crescimento mais rápido e técnicas de ambiente controlado. Mas se quisermos restaurar a saúde plena deste solo, para torná-lo capaz de sustentar novamente as suas culturas tradicionais, estamos a considerar 2 a 3 anos de reabilitação intensiva. 3 anos, repetiu Serral. O velho velharia olhou para os campos mortos. Não cultivamos culturas com sucesso há 5 anos. Mas 3 parecem uma eternidade e um milagre. Jackson tirou uma pequena bolsa do bolso da jaqueta. Ele abriu e despejou sementes na palma da mão. Eles eram pequenos, escuros e normais. Estes são rabanetes daikon, disse ele. Colheita da terra. Eles crescem rápido e suas raízes são profundas. Às vezes, mais de 1 metro abaixo em solo duro. Quando morrem e se decompõem, deixam canais na terra. Caminhos para água e ar. Eles também extraem nutrientes das profundezas do solo e os depositam perto da superfície quando apodrecem. Ele estendeu as sementes para Serral. É aqui que começamos. Não com comida. Com cura. Plantamos coisas que vão consertar o que está quebrado. Cobrir as colheitas. Adubo verde. Plantas que dão mais do que recebem. Jordan ativou seu tablet exibindo diagramas complexos. Trouxemos culturas bacterianas. Fungo. Minhocas de 6 ecossistemas terrestres diferentes. Sistemas compostos de preparação de chá. Tudo o que precisamos para reconstruir a base biológica do seu solo. Também trouxemos biochar, acrescentou Maria. Carvão feito a partir de resíduos orgânicos. Quando misturamos no solo, ele reterá água e nutrientes. Cria habitat para micro-organismos. Isso transformará essa sujeira morta em solo vivo. Theo olhou para a equipe humana com uma expressão que Helena não conseguia entender. Você fala de anos de trabalho. Da plantação não podemos comer simplesmente para curar o solo. Por que você faria isso com estranhos? Helena pensou em sua infância no Vale de São Joaquim. Sobre ver seu avô trabalhar em terras que haviam sido cultivadas com muita intensidade por muito tempo. Sobre o paciente, trabalho árduo de restauração. De escolher fazer as coisas direito em vez de rápido. Porque os bons agricultores pensam em gerações e não em estações, disse ela. Porque o solo não é apenas sujeira. É uma comunidade viva. Bilhões de organismos trabalhando juntos para criar vida. Quando você destrói essa comunidade, você não perde apenas colheitas. Você perde parte da história do mundo. Ela se ajoelhou e pressionou a palma da mão contra o chão árido. Este solo lembra o cultivo de alimentos. Ele lembra 10.000 anos de agricultores velhari cuidando dele com cuidado. Essa memória não desapareceu. Apenas dormindo. Nós vamos acordá-lo. Serral moveu-se para ficar ao lado dela. O velho alienígena também se ajoelhou. São 4 braços movendo-se num padrão que parece quase uma oração. Por onde começamos? O zelador perguntou. Maria sorriu. Começamos com a sabedoria agrícola mais antiga do universo. Alimentamos o solo e o solo nos alimenta. Jackson começa a marcar zonas para o primeiro plantio de culturas de cobertura. Jordan montou o laboratório móvel e começou a cultivar os inoculantes microbianos. Capitão, precisaremos de todas as mãos disponíveis nas próximas 72 horas. Quanto a mim? Helena perguntou. Você e eu vamos ensinar a esses agricultores tudo o que sabemos sobre compostagem. Maria disse. Por que estamos prestes a...
transformar cada resíduo orgânico deste planeta em ouro negro. O sol estava baixo e laranja no horizonte. O vento espalhava poeira pelos campos vazios. Mas, pela primeira vez em anos, houve movimento no distrito agrícola. Humanos e velharia trabalhando lado a lado, com as mãos na terra, as mentes focadas em um único propósito: fazer as coisas crescerem novamente. O primeiro caminhão de composto que chegou esta noite era rico, escuro e cheirava a terra. Os fazendeiros velharia reuniram-se em torno dele, tocando-o com cuidadosa reverência. Alguns levaram amostras ao rosto, respirando o cheiro da decomposição e da vida. Cheira a esperança. Theo sussurrou. Helena carregou uma pá e enfiou-a a fundo na pilha. Cheira a futuro, disse ela. Agora vamos trabalhar. Sob a luz moribunda de um sol poente, as primeiras sementes de renovação foram plantadas em solo estranho. E a humanidade mostrou à galáxia o que os agricultores sempre souberam. Essa vida é teimosa. Paciente. Implacável. E se tiver alguma chance, sempre encontrará uma maneira de crescer. Primeira colheita. 93 dias após o plantio, os primeiros brotos verdes romperam o solo velhore. Helena estava na beira do campo 7, observando o nascer do sol pintar o céu oriental em tons de vermelho e dourado. O ar estava frio o suficiente para ver sua respiração, mas ela de não me importo. Ela esperou 3 meses por esse momento. Os rabanetes germinaram. Milhares de minúsculas folhas verdes atravessavam a terra escura, com caules fortes e retos apesar da fraca luz solar. Eles não deveriam ter sido possíveis. A temperatura local oscilou muito. O espectro de luz estava totalmente errado. O solo foi declarado morto por 3 diferentes equipes de avaliação agrícola alienígena. Mas as plantas terrestres eram teimosas. Olhe para eles, disse Jordan, aproximando-se dela com uma xícara fumegante de café sintético. Seus olhos estavam rodeados de exaustão, mas ele sorria. As redes micorrízicas estão a estabelecer-se mais rapidamente do que o previsto. A respiração do solo aumentou 40% nas zonas tratadas. Temos atividade de minhocas em 6 das 12 parcelas de teste. Os fazendeiros velhari não conseguem acreditar, acrescentou Maria, juntando-se a eles. Ela tinha sujeira sob as unhas e seu cabelo estava solto do coque. Ela parecia mais feliz do que Helena havia há anos. O zelador Soral passou 2 horas ontem apenas observando os rabanetes crescerem. Disse que era a primeira vez em uma década que via algo verde nesses campos. Helena se ajoelhou e tocou suavemente uma das mudas. A folha estava fresca e firme, cheia de água e vida. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Estas são apenas culturas de cobertura. Curadores de solo de rápido crescimento. O verdadeiro teste surge quando tentamos cultivar alimentos de verdade. Sobre isso, gritou o capitão Rodrigues andando pelo campo com um tablet na mão. O Conselho de Velharia quer reunir-se conosco esta tarde. Eles têm monitorado nosso progresso. Eles têm perguntas. Que tipo de perguntas? Helena perguntou. Do tipo esperançoso. A câmara do conselho ficava no subsolo, isolada dos extremos de temperatura da superfície. 30 velharis estavam sentados em uma disposição circular, sua pele acobreada brilhando sob a luz artificial. No centro estavam o guardião Theo e o guardião Soral, com a equipe agrícola humana disposta diante deles. O membro mais velho do conselho, um antigo velhari cuja pele escureceu até ficar bronzeada, falou primeiro. Vimos você trabalhar durante 3 ciclos. Vimos você espalhar o que chama de composto em nossos campos. Vimos vocês plantando culturas que não colhem. Vimos você introduzir organismos alienígenas em nosso solo. Helena sentiu seu estômago apertar. Isto pode correr mal. E vimos, continuou o mais velho, crescer verde onde nos disseram que nada poderia crescer. Medimos aumentos de temperatura no solo tratado. Detectamos alterações químicas que os nossos cientistas disseram serem impossíveis sem intervenção industrial. O mais velho ficou de pé, com os 4 braços estendidos. Você fez em 90 dias o que não poderíamos fazer em 5 anos. Como? Maria deu um passo à frente.
Com respeito, ancião, você estava tentando forçar suas antigas colheitas a crescerem em novas condições. Estamos reconstruindo as condições primeiro e depois nos preocuparemos com as colheitas. Seu solo não estava morto. Estava doente. Tudo o que fizemos foi remédio para a terra. Os rabanetes, disse Soral. Eles não são comida? Eles podem ser comidos, respondeu Jackson. Mas não foi por isso que os plantamos. Quando amadurecerem em outro mês, nós os cultivaremos de volta ao solo. Suas raízes quebraram a panela dura. Seu tecido em decomposição alimentará bilhões de micro-organismos. São plantas de sacrifício. Eles dão suas vidas para curar o solo. Também plantamos trevo, ervilhaca e centeio de inverno em diferentes zonas, acrescentou Jordan, exibindo exibições holográficas dos vários campos. Cada um serve a um propósito. O trevo fixa o nitrogênio do ar. A ervilhaca fornece cobertura do solo para evitar a erosão. As raízes profundas extraem minerais do subsolo. Então se aproximou da tela, estudando-a com os 4 olhos. Este é um conhecimento antigo, certo? Não é tecnologia avançada? Os humanos têm feito rotação de culturas e adubação verde há milhares de anos, disse Helena. Alguns dos nossos textos agrícolas mais antigos descrevem estas técnicas. Nós apenas entendemos melhor a ciência por trás deles agora. Sabemos sobre as bactérias que vivem nas raízes do trevo. Nós sabemos sobre micofungos risícolos que conectam raízes de plantas em redes subterrâneas. Sabemos da existência de milhões de organismos num único punhado de solo saudável. Mas não esquecemos o básico, acrescentou Maria. Bom solo. Boas sementes. Paciência. Estas são as bases que nunca mudaram, não importa o quão avançado você se torne. O ancião de bronze ficou quieto por um longo momento. Quando falou, o tradutor parecia lutar contra o peso da emoção. Os queteras nos disseram que éramos primitivos por nos recusarmos a deixar nosso mundo agonizante. Os axianos diziam que éramos tolos por nos apegarmos à agricultura quando podíamos simplesmente fabricar nutrientes. Os comerciantes disseram que o nosso modo de vida era obsoleto. Eles estavam errados, Helena disse com firmeza. A agricultura não é primitiva. É fundamental. Todas as civilizações da galáxia comem. A questão é se eles entendem de onde vem esse alimento. Se eles respeitam o processo. Se mantêm o conhecimento para se alimentarem caso as cadeias de abastecimento sejam interrompidas. Então Hal deu um passo à frente. Gostaríamos de aprender. Não apenas para restaurar os nossos campos por agora, mas para compreender estes princípios. Para que, quando eventualmente precisarmos deixar este mundo, possamos levar esse conhecimento conosco. Assim, podemos cultivar onde quer que nos instalemos. Isso é exatamente o que esperávamos que você dissesse, disse o capitão Rodrigues. Ela gesticulou para Jackson. Nossa equipe preparou um programa abrangente de treinamento agrícola. Tudo, desde compostagem até armazenamento de sementes e manejo integrado de pragas. Ensinaremos quem quiser aprender. Quanto tempo você vai ficar? Não pergunte baixinho. Helena estava temendo essa pergunta. Ela olhou para sua equipe vendo o mesmo conflito em seus olhos. Eles tinham famílias em casa. Vive em espera. Mas eles também tinham campos aqui que precisavam de cuidados. Culturas que precisavam de tempo. Nossos parâmetros de missão permitem uma implantação de 6 meses, disse o capitão. Já completamos 3 meses. Faltam 3 meses. 3 meses, repetiu o mais velho. Isso será suficiente? Maria sorriu. Se trabalharmos juntos, se o seu pessoal se comprometer a aprender essas técnicas. Se conseguirmos uma colheita bem-sucedida de alimentos para provar o conceito? Sim. 3 meses serão suficientes para você começar. O resto será com você. Então nos comprometemos, Soral disse imediatamente. Todos os agricultores deste distrito. Todo jovem que quer aprender. Trabalharemos ao seu lado. Aprenderemos seus métodos.
Salvaremos seu conhecimento para gerações futuras. Há mais uma coisa, disse Jordan, hesitante. Precisamos tentar cultivar uma de suas culturas tradicionais. Algo importante para sua cultura. Temos curado o solo e o campo especificamente para esse propósito. As condições lá são tão boas quanto podemos torná-las. Mas precisamos de sementes. Sementes que não foram armazenadas ainda são viáveis. Os membros do conselho se entreolharam. Uma velharia mais jovem, atrás, levantou-se. Eu tenho sementes, dizia. Minha família mantinha um cofre de sementes. Variedades tradicionais salvas antes do declínio. Fomos chamados de tolos por mantê-los. Mas a minha avó insistiu que enquanto tivéssemos sementes, teríamos esperança. Que colheita? Helena perguntou. Grão-quelva, disse o jovem velhari. O grão sagrado dos nossos festivais de colheita. Não o cultivamos com sucesso há 6 anos. As últimas plantas ficaram pretas e murcharam antes que pudessem produzir sementes. Mas ainda tenho um recipiente com sementes viáveis da colheita final bem-sucedida. Helena sentiu seu coração disparar. Este foi o momento. O verdadeiro teste. Cultivar culturas de cobertura era uma coisa. Cultivar uma cultura nativa culturalmente significativa em solo reabilitado sob um sol poente era algo completamente diferente. Traga-nos as sementes, ela disse. Vamos plantá-los amanhã. Na manhã seguinte, uma multidão se reuniu no campo 1. A notícia se espalhou pelos habitats subterrâneos. Velharia emergiu na madrugada fria e centenas, embrulhada em roupas térmicas, vindo testemunhar algo que lhes disseram ser impossível. O jovem velhari, que se apresentou como goleiro Vene, ficou na beira do campo com um recipiente de cerâmica nos 4 braços. Dentro havia sementes da cor de âmbar, cada um não maior que um grão de arroz. Estas são as últimas sementes da linhagem da minha avó, disse Vene. Sementes salvas de uma colheita há 70 anos, quando o velhar ainda era verde e nosso filho ainda era brilhante. Se eles falharem, seu legado termina. Helena pegou o recipiente com mãos gentis. Ela podia sentir o peso da história, o peso da esperança. Eles não falharão, ela disse. Sua avó os guardou para este momento. Para o dia em que velhar aprenderia a crescer novamente. O plantio foi feito manualmente. Humanos e velhari trabalhando em fileiras, pressionando sementes em solo escuro e rico que cheirava a composto e minhocas em vida. A multidão assistiu em silêncio. Até o vento parecia prender a respiração. Quando a última semente foi plantada, o zelador Sarau deu um passo à frente. O velho alienígena se ajoelhou e colocou ambas as mãos primárias na terra recém-semeada. Cresça, sussurrou. Por favor. Crescer. 15 dias depois a quelva brotou. Helena recebeu a mensagem de madrugada. Ela correu para o campo ainda em roupa de dormir, com o coração batendo forte. Toda a equipe agrícola já estava lá, juntamente com o que parecia ser metade da população de velhari. O campo estava coberto de pequenos brotos verdes. Milhares deles. Perfeito, vivo e incrivelmente lindo. Depois ficou no centro do campo, com lágrimas escorrendo pela face de cobre. Ao seu redor, o idoso velhari estava ajoelhado no chão, tocando os brotos com as mãos trêmulas, emitindo sons que o tradutor não conseguia captar, mas que não precisava de tradução. Eram sons de alegria, de alívio, de tristeza pelos anos perdidos e de gratidão pela esperança recuperada. Está crescendo, Vene disse quando Helena chegou lá. Os grãos da minha avó estão crescendo. Envelhara. Sob o nosso próprio sol, por mais fraco que seja. Maria passou o braço pelos ombros do jovem velhari. Está crescendo porque o solo está vivo novamente. Porque demos a ele o que precisava. Comida, ar, água, vida. O resto é apenas a planta fazendo o que as plantas fazem. Alcançando a luz. Qualquer luz. Mesmo um moribundo. Jackson já estava fazendo medições. A taxa de crescimento é mais lenta do que o normal da Terra para grãos comparáveis, mas isso é esperado dados os níveis de luz. Se isso continuar,
prevemos colheita em 60 a 70 dias. Pouco antes da hora marcada para partir. Então cronometraremos perfeitamente, disse o capitão Rodrigues. Ela estava sorrindo, sua habitual reserva militar quebrada por uma emoção genuína. Veremos isso até a colheita. Garantiremos que eles saibam como fazer isso novamente. Thelma aproximou-se lentamente dos movimentos do guardião, com cuidado, como se temesse que o grão brotando pudesse desaparecer. Você nos deu mais do que comida. Você nos devolveu nossa identidade. Nosso propósito. Nosso futuro. Helena olhou para o campo de brotos verdes, depois para os outros campos onde as culturas de cobertura cresciam em rotação, onde as minhocas cavavam túneis através do solo escuro, onde bilhões de micro-organismos estavam construindo um ecossistema a partir do zero. Demos a você algumas ferramentas e técnicas, disse ela. Foram vocês que fizeram o trabalho. Quem acreditou que isso poderia ser feito? Que colocou a mão na massa e confiou no processo? Isto é o que a humanidade faz. Zoral perguntou. Você viaja pelas estrelas para ensinar agricultura? Viajamos pelas estrelas por vários motivos, disse Jordan. Mas sim, às vezes nós os viajamos para isso. Para compartilhar o que sabemos. Para ajudar onde pudermos. Para provar que os métodos antigos ainda funcionam mesmo em mundos novos. O sol subiu mais alto, lançando sua luz laranja sobre o campo verde. Era um sol fraco, um sol moribundo, mas as plantas não ligaram. Eles cresceram de qualquer maneira. Teimoso. Paciente. Implacável. Assim como os agricultores que cuidavam deles. 67 dias depois, o grão de quelva ficou dourado. O rebanho era alto e forte, as sementes carregadas de grãos. Era a época da colheita. Os velhari realizaram uma cerimônia, a primeira festa da colheita em 6 anos. Eles cantaram canções em sua língua antiga. Eles teciam guirlandas com os estoques de grãos. Prepararam comidas tradicionais a partir das primeiras sementes colhidas, convidando a equipe humana a partilhar da refeição. Helena ficou com sua equipe, observando a celebração. Eles iriam partir amanhã. O amanhecer da pradaria já estava em órbita, preparando-se para a viagem de volta para casa. Mas não sairiam de Velhara de mãos vazias. O conselho quer estabelecer um programa permanente de intercâmbio agrícola, disse-lhes o capitão Rod Regis. Eles estão pedindo à terra que envie mais agricultores. Mais professores. Eles querem difundir essas técnicas em todos os distritos agrícolas do planeta. A terra concordará? Maria perguntou. Você está brincando? O capitão riu. Acabamos de provar que o conhecimento agrícola humano é valioso para civilizações alienígenas. Que podemos restaurar solo morto em mundos moribundos. Que nossas técnicas agrícolas funcionem em qualquer lugar. O corpo diplomático vai construir todo um programa em torno disso. Jackson olhou para a velharia comemorando, para os campos verdes que se espalhavam além da zona de colheita. Deveríamos chamar isso de algo bom. Algo que explica o que é. A iniciativa de restauração do solo? Jordan sugeriu. Muito técnico, disse Maria. Ela sorriu. Que tal o presente do fazendeiro? Porque é isso que é agricultores compartilhando conhecimento com agricultores. O dom de saber se alimentar. Helena ergueu sua xícara de chá de grãos de quelva, o primeiro feito da nova colheita. Para o presente do fazendeiro, ela disse. E para agricultores de todos os lugares. Humano e velhari. Passado e futuro. Que nunca esqueçamos que nossas mãos na terra nos conectam a todos. A equipe levantou suas taças juntas. Num mundo moribundo, sob um sol poente, a vida encontrou um caminho. Porque alguém acreditou que sim. Porque alguém estava disposto a trabalhar para isso. Porque, no final das contas, a resposta para a fome nunca foi a tecnologia ou a evacuação. Era sujeira. Sementes. Conhecimento. E a teimosa insistência humana de que qualquer coisa poderia crescer se você desse uma chance. O festival da colheita continuou noite adentro. O campo estava verde e dourado.
E em algum lugar no porão de carga da madrugada da pradaria, contêineres lacrados continham milhares de amostras. Solo. Sementes. Documentação. Prova de que o maior produto de exportação da humanidade não foram armas ou máquinas. Foi esperança. Um punhado de terra de cada vez.